Quando ele nasceu, eu chorei muito, agradeci muito a Deus e pedi a Deus que iluminasse o caminho dele. E eu vejo Deus cada dia escrevendo no livro da vida dele só coisas boas. O Vinícius, ele é uma pessoa muito íntegra, muito fiel às coisas que ele acredita. Então, você nunca vai ver ele ser incoerente com as coisas que ele prega. O pai foi o primeiro médico da família. E as histórias que eu tinha dele como médico eram histórias muito inspiradoras. Ele sempre, desde pequenininho, ele me contava as histórias dele, de como era bom servir o próximo, e era um grande cirurgião, fez não sei quantos partos. E eu sempre tive aquela ideia de querer ser médico, né? A vocação de querer ser médico por causa dessa questão de servir, ajudar o próximo. Não tem uma semana que eu não saia nas ruas de Palmas ou não visite uma das cidades perto que circulam Palmas, que eu não encontro uma pessoa para me fazer uma referência. Doutor Raimundo, eu consultei com seu filho. Doutor Raimundo, eu fiz uma cirurgia com sua filha. Doutor Raimundo, a minha filha teve com o filho dela consultando com sua filha. Então isso nos dá um prazer muito grande. Essa é uma sensação de dever cumprido. Todo mundo sempre vê o quanto ele ama ser médico. Ele é um médico que de fato cuida das pessoas, seja no falar, no dar uma notícia boa ou uma notícia ruim. Então qualquer pessoa que tenha contato com o Vinícius médico sai encantado, seja da consulta, seja dele como professor, né, dentro dos hospitais. Ele realmente nasceu para ser médico. Eu estou praticamente dentro do HGP desde 2013, né, trabalhando sempre na assistência. E eu nunca dei conta de estar dentro do HGP e fechar meus olhos para os problemas que acontecem em volta. Né? A questão dos pacientes que deixam de ter maca, pacientes sentados em corredor do HGP, idosos deitados em maca sem colchonete. A gente está naquele trabalho do dia a dia e às vezes a gente tenta ficar alheio do que está acontecendo. E eu sempre não aceitei achar isso normal. Eu nunca achei normal um paciente não ter acesso à saúde do jeito que o HGP tinha na época. E eu sempre fui um pouco combativo. Eu não aceitava as situações, levava para os meus chefes e eu sentia que aquilo não estava resolvendo. Eu acredito que a minha carreira nessas instituições públicas me fez ter o interesse de entrar na vida política. Então ele precisa estar em um lugar que de fato ele consiga fazer uma diferença maior. Porque ele sozinho, fazendo trabalho de formiguinha, já não está suficiente. A demanda hoje é muito maior, então ele precisa estar com as pessoas que decidem as coisas, que definem as políticas, para daí ele conseguir de fato fazer uma diferença na vida não só de uma pessoa, que é o que ele faz hoje dentro do consultório, mas para ele fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Então a ideia, né, o desejo dele é esse, é ele defender e ajudar as pessoas de uma forma mais abrangente e ajudar muito mais pessoas do que só o paciente dentro do consultório, que é o que ele já faz há tantos anos. Eu sinto muito orgulho do meu filho, e como eu sinto, muito orgulho. O Vinícius, eu sempre falo, meu filho, meu orgulho. Eu sempre senti, o Vinícius foi a pessoa que me ensinou o verdadeiro amor de mãe. Eu tenho muito orgulho, dá vontade de chorar. Eu tenho muito orgulho dele, principalmente porque eu sei que ele não vai decepcionar. Não só as pessoas que a gente tem pedido voto. Antes de você se preocupar com o que as pessoas de fora acham, a gente sempre se preocupa com o que as pessoas da nossa casa acham da gente, né? O que os nossos pais, os nossos irmãos. E eu tenho certeza que o Vinícius vai cumprir tudo o que ele fala. Eu tenho muito orgulho do médico, do homem que ele é. Hoje, mais do que nunca, ele está preparado para ser o vereador que ele está se propondo e que ele está querendo mostrar para as pessoas. Eu acho que o Vinícius está entrando na hora certa, no momento oportuno, e com certeza ele fará a grande diferença na Câmara de Vereadores de Palmas. Eu nunca tive tão preparado do ponto de vista emocional, do ponto de vista de preparo técnico, de realizações na minha vida. Eu acredito que a minha formação como professor de medicina, professor de nível superior, me deu uma capacidade
de me comunicar com as pessoas e fazer ser entendido. A minha questão de ser médico me deu a capacidade de ouvir as pessoas e saber que ponto servir elas da melhor maneira possível. E minha carreira jurídica também me ajudou a poder viabilizar aquilo que eu penso. Eu acredito que hoje, aos meus 40 anos, eu estou pronto e preparado para fazer a diferença na política tocantinense. As discussões públicas que eu vi acontecer entre Siqueira Campos, meu pai e o grupo político deles, eram discussões sobre o estado do Tocantins, sobre o futuro desse estado, como implementar as melhores políticas para esse estado ser aquele estado que fosse modelo para o Brasil inteiro. E esse tipo de relação é o que me norteia na política. A gente nunca deve deixar de pensar na coletividade e deixar os interesses pessoais acima dos interesses coletivos. Quem foi que assinou a criação de Palmas? Presidente da Assembleia Estadual Constituinte. Então o senhor leva a fama do criador de Palmas, mas a assinatura primeiro é minha. Ele ria, brincava e disse, rapaz, tu tem razão nisso aí tu tem razão. Ele era muito brincalhão. Não foi fácil, não. Tu imagina, na implantação de Palmas, o Wagner tinha 1 ano, né, o meu caçula. O Vinícius tinha 5 anos, 5 para 6 anos. E aqui em Palmas, na implantação, essa casa que nós estamos morando, nós começamos a construir e não tinha nada aqui, nada, era só estreirinho, né? Por ser o filho mais velho dele, eu acompanhava ele nesses períodos. Então eu estava sempre vindo aqui antes da implantação. Então, no momento das aberturas, eu tenho essas imagens do vento passando, de muita poeira, de animais no meio da pista. Então, as primeiras lembranças que eu me lembro era de um tempo que eu tinha provavelmente uns 7 aninhos de idade, é de um tempo que Palmas ainda não estava constituída. Eles brincaram, viram cada rua nascer, quando estava abrindo as galerias de esgoto pluvial, galeria de esgoto, tudo. Eles brincavam aqui nas ruas, abrindo a JK. Então a lembrança que eu tenho é de um lugar bastante duro, onde o pessoal estava aqui para trabalhar e que meu pai cumpriu uma agenda aqui bem estafante, né, na Assembleia Legislativa que foi implantada aqui. Eu sempre estava do lado dele, então eu lembro de um período muito difícil, de muita dureza, de muita falta de conforto. Mas eu acho que tudo isso valeu a pena, porque para mim foi um aprendizado incrível. Eu tive que fundar muitas coisas, ajudar a fundar muitas coisas, né? Isso foi um aprendizado grande para mim, como mãe, também educadora, que eu também era professora, né? Tudo era resolvido dentro da nossa casa. E o Vinícius sempre nessa luta, né, junto com a gente, nessa luta com a mãe dele. Às vezes a mãe dele vinha para cá passar uma semana comigo, voltava no sábado e domingo, e ele sempre viveu e conviveu nessa situação. E a questão de ter chegado aqui no comecinho fez com que a gente se identificasse com alguns pontos interessantes. Um orgulho imenso. Para mim, é a coisa que mais me conforta, que mais me alegra, é dizer que eu sou pioneiro de Palmas e mais ainda, talvez um dos poucos homens públicos que passou por esse estado que é nativo, que é filho da terra, que nasceu em Miracema. Esses bastidores da política mostrou para os meus filhos a importância da valorização da pessoa humana. E todos os meus projetos, juntamente com Dona Aureni na época e Siqueira Campos, eram um projeto de inclusão social, de educação social, de estruturação social, porque a gente pegava carros e carros de seres humanos que vinham de fora e desciam em Palmas sem eira nem beira, puxando a cachorrinho, o termo certo, né? E a gente tinha que acolher aquelas pessoas e levar elas para um caminho, né? Porque eles chegavam sem dinheiro, às vezes até sem documento. Participar de todos esses processos políticos ao longo da minha vida me fez crescer com uma consciência política muito diferente. Logo na minha primeira infância, eu vi a fundação do Estado do Tocantins dentro da minha casa em Miracema.
Então a gente convivia com aquele momento histórico, né, de que foi a criação do estado do Tocantins, e eu lembro muito das reuniões, de como que iam criar as instituições em Miracema do Tocantins, como ia abrigar tantas pessoas indo para aquela cidade, aquele movimento gigantesco, minha casa vivendo lotada, e eu vendo aquele movimento me fez entender como que é importante a gente ter esse aspecto de ideia social, de coletivo. Eu sempre falo que o Vinícius é uma simbiose entre Palmas e a nossa vida. O Vinícius é um cara que realmente viveu a nossa vida aqui em Palmas, viveu Palmas como ninguém, conhece Palmas, conhece os amigos, todos os amigos que ele fez ao longo de toda a vida dele, e é esse menino que a gente conhece. Eu via o Vinícius, olhava o pai dele assim com aquele olhar que brilhava, sabe? Eu pensei cá comigo, esse não vou ter como segurar. Palmas é uma relação de muito amor. Até o calor eu consigo relevar e acabo gostando também. Quando a gente vai para fora, a gente já sente falta do calor. Palmas para mim é o lugar que eu acolhi, que me acolheu como pessoa, como criança, como jovem, como adolescente, como adulto. Meu primeiro emprego foi em Palmas, meu primeiro namoro foi em Palmas, minha primeira faculdade foi na Universidade Federal do Tocantins, foi aqui em Palmas. É aqui em Palmas que meus irmãos moram, que meus pais moram, que o lugar que eu comprei minha primeira casa, é o lugar que eu escolhi para viver. Então é uma relação de pertencimento.